O órgão especial atua como o coração decisório de um tribunal de justiça. Quais são as suas competências e responsabilidades do ponto de vista jurisdicional e administrativo? Como o colegiado pode contribuir para o aperfeiçoamento do judiciário e por uma justiça mais efetiva? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas magistradas eleitas para integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as desembargadoras Eveline Mendonça Félix Gonçalves e Maria Lúcia Cabral Caruso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, sejam bem-vindas. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Eveline, qual que é a composição desse órgão especial, esse colegiado de um tribunal e qual que é o papel do órgão especial aí? Lembrando que é um colegiado menor, Sim. né? Ele substitui o Tribunal Pleno, que tem mais de 100 desembargadores e desembargadoras, né? Exatamente. A função do órgão especial é extremamente importante para o funcionamento e a administração mesmo do tribunal. Ele é composto por 25 membros, sendo que são 13 os mais antigos e 12 eleitos. Normalmente, a mesa diretora faz parte do órgão especial de forma definitiva e as vagas remanescentes são ocupadas por esses desembargadores, pelos critérios de antiguidade e eleição. Muito bem. Nesse sentido, doutora Maria Lúcia, ele seria uma espécie aí de guardião da Constituição mineira, né? Constituição estadual, ele julga aí as constitucionalidades, é por aí? Acredito que sim, Orion. É uma das principais competências jurisdicionais do órgão especial, está centrada no controle da constitucionalidade de atos normativos e leis estaduais e municipais. Afora as também questões administrativas, como inicialmente foi citado aqui, é o coração pulsante, de modo que o órgão especial lida diretamente com as questões vitais do tribunal, seja questão propriamente relacionada à legislação, como dito, as questões de gestão orçamentária, criação, extinção de cargos, de comarcas, enfim, ele tem, do ponto de vista jurisdicional, uma abrangência que eu considero de certa complexidade e só aderindo à fala da desembargadora Eveline e relembro aqui que essa composição mista entre antiguidade e eleição, ela vem da emenda constitucional de 45, de 2004, e que proporciona, então, essa pluralidade e que acredito que essa forma de composição seja benfazeja ao funcionamento do órgão especial. Muito bem. Doutora Eveline, agora esse órgão também pode julgar, né? Isso. Matérias complexas, por exemplo, autoridades, quando se trata de governador, secretários, prefeitos, é por ali que passa esse julgamento? Exatamente. O órgão especial ele tem essa competência, sim, mandados de segurança, envolvendo os cabeças, né, do nosso Estado, todos passam exatamente pelo órgão especial. Seria um foro especial? É quase que como uma forma do julgamento colegiado de autoridades do Estado. E também dentro disso que a desembargadora Maria Lúcia mencionou, é muito importante também para o exame de questões administrativas. Nós sempre precisamos de exames com relação à criação de comarcas, extinção de comarcas, mudanças de varas, de unidades jurisdicionais, questões relativas a promoções de juízes, questões relativas também à apuração de alguma falta disciplinar envolvendo magistrados. Tudo isso passa pelo órgão especial. E nesse aspecto aí, você falou de orçamento e de mudanças de comarcas, tudo aí também
é necessário que seja feita uma lei, uma proposta de lei para a Sim. Assembleia Legislativa. É o órgão especial que elabora Também. isso? Há essa proposição pelo órgão especial e a análise de toda a questão orçamentária que impacte o orçamento do Estado e do Poder Judiciário passa também pelo órgão especial. Isso inclui, por exemplo, remanejamentos, créditos adicionais daquele orçamento que foi planejado e pode evoluir durante o exercício daquele ano, né? Exatamente. Eu tenho que o colegiado, neste momento, funciona como um órgão de efetivo apoio à presidência do tribunal e toda essa logística orçamentária e financeira para, então, levar as proposições à Assembleia Legislativa e ao governo. Com toda essa demanda, eu imagino que o órgão especial tem uma capacidade de contribuir muito pelo aperfeiçoamento do judiciário. Sim, porque se formos pensarmos nas competências e atribuições mais especificamente, nós podemos perceber que desde o regulamento da escola judicial, regulamento para concurso, formação da comissão de concursos para magistrados, formação da comissão de concursos para o extrajudicial, já citado aqui também, criação de cargos, seja da magistratura ou dos servidores, com relação também ao próprio funcionamento de determinados órgãos, como as próprias secretarias do tribunal, que estão relacionadas à atividade fim. Todas elas passando pelo órgão especial, a gente pode imaginar que nós estamos tratando, então, de competências e atribuições macro dentro de uma administração maior macro, que é a do próprio tribunal. Uhum. A doutora Evelina, a senhora falou há pouco sobre a composição, né, essa combinação de antiguidade com eleição. Sim. Ao contrário o mérito aí dessa vez ficou de fora dessa composição. É verdade. Mas é interessante que, historicamente, né, essa formação, esse acesso era desproporcional, um desequilíbrio muito grande, né? Sim. E a gente vê que agora as senhoras representam uma novidade pouco comum no tribunal, que foram eleitas e vão integrar esse órgão especial. Não são as primeiras, naturalmente, como a senhora disse, quem já foi do órgão, os cargos diretivos participaram também, como já tivemos, né? Mas pouca presença feminina nesse órgão especial. O que representa a chegada das senhoras nesse momento? É verdade. Enquanto você estava falando, Orion, eu me lembrei mesmo, né, da eleição e é uma curiosidade dessa eleição. Na verdade, eu e a desembargadora Maria Lúcia tivemos o maior número de votos. Isso eu acho extremamente representativo. Parabéns. Nós fomos, na verdade, as duas únicas candidatas mulheres, mas fomos as duas eleitas e com uma expressividade de votos muito grande. E isso, no meu entender, traz já uma intenção do tribunal de trazer essa participação igualitária para um dos órgãos que é, como os dois já disseram, um órgão extremamente importante. Não por isso é chamado órgão especial, que trata das matérias mais delicadas e relevantes da administração e também da área jurisdicional. Ele foi criado porque seria mais difícil, por exemplo, reunir o tribunal pleno, que são 140, 150 desembargadores. 150. Hoje estamos em 146, 146, se me permite dizer. Isso, bom, obrigado pela informação, pelo esclarecimento. Mas então o órgão especial tem essa capacidade, então, de ser mais, digamos, mais ágil nessas soluções, nessas reuniões. Orion, se me permite a resposta, na verdade, a criação de órgãos especiais ou do órgão especial, ela vem de uma possibilidade estabelecida pelo artigo 93 da Constituição Federal. Então, não é uma obrigatoriedade, é um ato de autogovernança de cada tribunal. Pode não existir? Pode não existir. O tribunal que tiver acima de 25 desembargadores, ele poderá, sim, optar, segundo um ato de autogovernança, por estabelecer ou pela criação do órgão especial. Bom, e o órgão especial
sempre terá entre o mínimo de 11 desembargadores e o máximo de 25, evidentemente, segundo a dimensão de cada tribunal. E daí eu penso, já respondendo diretamente a pergunta, eu penso que a criação e as funções desempenhadas pelo órgão especial, ela torna a administração mais eficiente, porque seria um grau de dificuldade muito grande pensarmos em 150 desembargadores decidindo sobre questões referentes a matérias complexas dos mais diversos eixos e até questão de uniformização de jurisprudência em casos, por exemplo, ou quando há divergência entre seções cíveis, por exemplo, sobre questões administrativas. Então, eu penso que essa criação do órgão especial ela é benfazeja quanto à logística e funcionamento do próprio tribunal, trazendo realmente eficiência. Isso deve acontecer na maioria dos estados, né? Exatamente. Os estados que têm uma composição maior, eles optam por essa forma de administração porque realmente é mais eficaz. Uhum. Inclui a turma que veio do 5º Constitucional também? Inclui, Tem sim. espaço para eles? Exatamente. Até no órgão especial, essa representação ela é a mesma, Mantida. é quinta, né? É do 5º. Então, são 5 membros que alternam OAB e Ministério Público. O colegiado fica sempre um plural também, né? Exato. Agora, doutora Maria Lúcia, ganhou também um destaque, um papel de destaque, o órgão especial, nesse assunto que eu falei há pouco, a doutora Evelina, sobre a presença feminina, né? Como um vetor aí para a equidade de gênero e quebrar algumas barreiras também. Ele ajuda a referendar resoluções e promover mudanças. Sim, com certeza. O histórico que temos dessa composição do órgão especial, via de regra, a participação feminina se deu através da antiguidade. Tive a oportunidade de colher junto ao tribunal a informação de que, como candidatas a membro do órgão especial, tivemos, então, em 2016, a doutora Sandra Fonseca e a doutora Áurea Brasil Santos Pérez. De modo que agora, nessa oportunidade, ou seja, 10 anos depois, agora temos a oportunidade, a desembargadora Eveline e eu, nessa composição. Acreditando sempre firmemente na pluralidade, né, no bem que a pluralidade traz e na representação efetiva da sociedade dentro dos órgãos da nossa instituição. E é importante que há coisa de 10 anos aí foi até instituída uma política nacional de ampliação da presença feminina no judiciário, que é muito bom, que pluraliza e torna as decisões assim, mais representativas da sociedade. Vou fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco, gostaria que a gente falasse um pouco também sobre os desafios, não só do órgão especial, mas do próprio judiciário, o futuro que vem aí. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir o papel do órgão especial de um tribunal de justiça e a capacidade de contribuir para o aperfeiçoamento do judiciário por uma justiça mais efetiva. As nossas entrevistadas são 2 magistradas eleitas para o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a desembargadora Eveline Mendonça Félix Gonçalves e Maria Lúcia Cabral Caruso. Doutora Eveline, então no bloco anterior eu deixei uma questão sobre os desafios que vem aí, né? Afinal de contas, a novidade vem, parabéns, nova missão, mas tem muito trabalho aí na questão desse futuro judiciário. O que espera pelas senhoras lá no órgão especial, na mesa, o que está na pauta desse desafio? No órgão especial, como nós estávamos conversando agora no intervalo, as questões que vamos apreciar são questões efetivamente que vêm para julgamento, tanto questões de ordem administrativa quanto jurisdicional. Mas o judiciário como um todo está aí com grandes desafios, né? E o que eu penso, Orion, é que nós precisamos estar nos antecipando às mudanças. Pode parecer contraditório, porque as mudanças já estão tão aceleradas hoje em dia, né? Mas, na verdade, não é. O que eu percebo é que nós não podemos ir
atrás das mudanças. Nós temos que nos antecipar, perceber realmente para que caminho a sociedade está indo e qual o caminho e qual a função do judiciário nesse caminho, para que a gente possa realmente atender ao que o cidadão necessita e deseja de nós. E na busca dessa pacificação social, doutora Maria Lúcia, é importante essa antecipação, porque o judiciário sempre foi um poder, ali, um órgão mais conservador, mais de tradição, e, no entanto, ainda que ele não paute essa discussão, a tecnologia vem e fala assim, tem que mudar. A tecnologia, se bem aplicada, ela pode contribuir. Caso contrário, vira um problema. Exato. Eu penso que a inteligência artificial pode ser a nós uma grande aliada, uma grande parceira. Desde que bem utilizada, bem fiscalizada, não é substituir ao humano, mas, na verdade, exercer o papel colaborativo. Até porque a inteligência artificial, ela funciona com algo que ela já foi alimentada, ela não tem uma capacidade de projeção. Inclusive, nós temos que nos preocuparmos com a questão decisória, inclusive sob o ponto de vista ético, durante o uso da inteligência artificial. Então, aliando a inteligência artificial para aquilo que realmente seja necessário, utilizando a memória da inteligência artificial, o banco de dados que ela realmente é capaz de reunir, de nos entregar, para então formarmos, construirmos as nossas decisões, penso que isso realmente seja altamente produtivo, sempre sob o controle humano. Ou seja, usar para não ser usado, né? Porque também tem que tomar muita atenção, cuidado com a questão de obstrução de justiça que pode vir por outras ferramentas que a gente desconhece ainda, né? Sim, essa semana nós nos deparamos aí, pelo menos foi essa semana que eu tomei conhecimento, no início da semana, sobre a questão do prompt injection. A forma como foi utilizada eu realmente desconhecia, vi isso através dos noticiários, é uma preocupação e precisamos então, e evidentemente isso será feito dentro da área de negócios do nosso tribunal, com relação à criação de mecanismos para evitar esse tipo de uso ou esse tipo de prática. Dá para adiantar um pouquinho como é que funciona esse mecanismo aí? Do prompt injection? Na verdade, o que a gente tomou conhecimento é que em uma petição, pessoas que elaboraram, e essas pessoas são advogados, elaboraram com letras brancas ou claras ou transparentes em cima de um texto também claro, de modo que não seria perceptível ao analista do processo, né, ou ao julgador do processo, contendo comandos, então, já de antemão, que se contrapõe a um comando, a um prompt futuro do próprio julgador, o que poderia trazer um viés no julgamento, acaso não fosse percebido. Nesse caso, foi realmente, houve uma atenção e houve a percepção por parte do julgador. Importante. E o que é importante sempre, doutora Eveline, é que o tribunal, o judiciário, sempre busca a qualidade, né, e essa efetividade da justiça, a celeridade, enfim. A cada gestão, essa eficiência, essa meta, ela é buscada, ela é trabalhada, um objetivo permanente. Como é que se pode avançar mais nesse sentido aí, em outras áreas? Na verdade, o tribunal já tem desenvolvido projetos exatamente visando a uma equalização da força de trabalho, isso é uma das grandes necessidades que nós temos, e desenvolvendo projetos também na área de informática e de TI, para viabilizar uma prestação jurisdicional mais rápida, mais efetiva e de melhor qualidade também, porque nós não podemos focar tão só
na quantidade, né? Nós temos que sempre fazer esse equilíbrio quantidade e qualidade. E isso é uma preocupação do tribunal. Nós temos setores específicos, inclusive encabeçados por juízes auxiliares, que já desenvolvem grandes projetos nessa área. E agora também, com o avanço da inteligência artificial, existem novos projetos prontos aí para entrar em ação, para que até se possa haver cooperação entre juízes e comarcas, servidores e comarcas, centrais que trabalham de forma mais otimizada os processos, inclusive no interior. Os projetos estão sendo muito bem desenvolvidos pelos juízes auxiliares e pelos servidores do Tribunal de Justiça, que já avançaram demais, inclusive com repercussão em percentual gigantesco para o resultado da prestação jurisdicional. É que ainda que o algo especial tenha esse poder, parece que não há projeto de investir mais comarcas no interior mineiro, né, que nós temos quase cerca de 300 comarcas no estado continental de 853 municípios. Ou seja, existem outros mecanismos para poder fazer esse atendimento, fazer essa prestação jurisdicional no interior, né? É verdade. Nós que já somos mais antigos, a gente pode dizer assim, no tribunal, a gente sabe que há necessidade, sim, das comarcas, especialmente para as comunidades no interior, para as cidades, para os distritos, para os municípios. No entanto, nós temos que também equalizar isso com a administração da justiça. E hoje se percebe com muita clareza que muitas vezes determinada comarca tem um número de processos, um número de movimentação processual muito acanhada perto de outras. Então, não se pode mais pensar simplesmente em instalação de comarcas. Nós temos que pensar em administração adequada e eficaz da força de trabalho que nós já temos. E o Tribunal de Justiça tem trabalhado exatamente nesse sentido. A desembargadora Maria Lúcia lembrou também essa questão, inclusive, de cartórios com a possibilidade até mesmo de, tanto comarcas quanto cartórios, se verificar essa necessidade efetiva de, em cada distrito ou comarca, nós termos realmente a presença do Estado de forma física com a instalação ou do trabalho efetivo de uma forma mais moderna e eficaz. E a tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Demais. Fazer esse julgamento até à distância, né? Doutora Maria Lúcia, agora, existe sempre aquele desafio que, além da carga processual, digamos assim, sincera, necessária, espontânea, existem aquelas situações de desafio como litigiosidade repetitiva, de massa, até predatória, né? Enfim, tem que haver cooperação não só entre os magistrados e magistradas, mas também de operadores do direito como um todo, né? Aí surge aquela discussão de sempre, né, o questionamento sobre precedentes, né, se são leis, se não são leis, se tem força normativa, e tem força normativa, né, eles têm legitimidade para poder, nesse sentido, estabelecer esse uso frequente? Olha, antes de falar dos precedentes propriamente ditos, eu gostaria de falar que como o sistema de justiça funciona em rede, seria necessário, sempre que possível, haver um entrelaçamento de conhecimento, distribuição de saberes entre esses diversos atores ou protagonistas desse sistema de justiça, onde se inclui, né, incluem Ministério Público, a advocacia, Defensoria Pública, Advocacia Geral do Estado, enfim, uma gama de eixos que compõem aí compõem efetivamente o sistema de justiça, e precisaríamos então adotarmos saberes e conhecimentos padrões. Com relação aos precedentes, eu tenho que ele veio para trazer essa coerência, essa rigidez, a segurança jurídica, inclusive questões relacionadas à previsibilidade que impacta, inclusive, investimentos junto ao Estado de Minas Gerais, falando somente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu acredito na força dos precedentes, já caminhamos muito com relação aos precedentes,
Mas temos muito ainda a caminhar, ainda é um sistema que está sendo formado, está sendo bem formado, e acredito que contribuirá decisivamente para julgamento desses processos que envolvam, né, não só a litigância artificial, mas processos em massa, Sim. independente de má-fé ou de litigância predatória. Mas processo em massa, pois não. Só para esclarecer, então, o precedente é aquela orientação para decidir um processo já conhecido, repetitivo, seria isso? Sim, vamos dizer, resumidamente, é isso, né? Se estabelece, se estuda um caso a partir de um tema que é aceito para essa discussão e daí esse precedente formado, ou esse tema formado, ele serve, então, de paradigma para outros julgamentos que tenham, então, a similaridade fática e jurídica. Entendi. Doutora Evelina, nós temos aí 1 minutinho e meio para a gente poder encerrar nosso programa, infelizmente. Tem uma questão para a senhora sobre essa outra característica potencial do órgão especial, que é o conflito de competência. Acontece muito no tribunal de uma Câmara e outra chamar para si e, de repente, o julgamento tem que ser feito nessa ou em outra. Existe sim, Orion. Não é realmente o grande foco do órgão especial, mas existe sim. E o órgão especial decide esse conflito quando acontece entre câmaras e desembargadores, entre determinados setores, entre sessões cíveis, sessões criminais. É ao órgão especial que cabe dirimir essa questão e decidir sobre competência. Muito bem. Eu conversei aqui com as desembargadoras Maria Lúcia Cabral Caruso e Eveline Mendonça Félix Gonçalves, 2 magistradas eleitas para integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos sobre a importância e o papel desse órgão como ferramenta decisória e também no aperfeiçoamento do judiciário e da prestação jurisdicional. Obrigado pela essa aula que eu recebi aqui sobre o órgão especial. Voltem sempre. Nós que agradecemos. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nossos canais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.